Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 25. João 6, 25 diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Somente até aqui. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam abertos e que haja disposição do nosso coração para, ao entendermos a vontade de Deus, vivemos essa vontade. Me permitam iniciar fazendo uma pergunta a vocês. O que os motivou a vir a esse culto aqui dessa noite? De uma forma mais ampla, qual é a verdadeira motivação de vocês em seguir Jesus? Eu queria falar sobre motivação. Sobre a motivação de seguir Cristo. E esse texto que lemos, eu acredito que nos trará luz a respeito do que Jesus espera de nós e como deve ser a nossa jornada, a nossa caminhada em Cristo. De acordo com os evangelhos, depois que Jesus soube que João Batista estava morto, ele e os seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e foram para um lugar deserto, próximo à cidade de Betsaida. Mas a multidão, vendo o movimento de Jesus, eles foram caminhando por terra. E quando Jesus desembarcou e ele viu ali a grande multidão, ele se compadeceu deles, se compadeceu da multidão, ele curou os enfermos e os alimentou. Para alimentar aquela grande multidão, Jesus realizou o milagre da multiplicação. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Quando a multidão viu aquele milagre, eles queriam imediatamente coroar Jesus, forçá-lo a se tornar o rei dos judeus. Jesus então despede os discípulos, orienta para que eles sigam a viagem, e ele vai para um lugar deserto, vai para um monte.
Já pela madrugada, tendo Jesus despedido a multidão, Jesus vê que os discípulos estavam no mar, estavam em perigo. Ele vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Jesus vai até o barco e os conduz até a praia em segurança. Apesar de Jesus ter ficado para despedir a multidão, o registro de João nos faz entender que nem todos foram embora naquela noite. Quando amanheceu, a multidão remanescente, ao perceber que do lugar onde Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, somente um barco tinha partido com os discípulos, e Jesus não tinha entrado nele, mas viram chegar ali outros barcos que tinham vindo de Tiberíades. Possivelmente receberam notícia que Jesus já estava do outro lado. A multidão, vendo que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barcos e foram até a outra margem do mar. E quando chegaram lá, que viram Jesus, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Me parece que a pergunta mesmo que eles queriam fazer não era quando, mas era como. Eles estavam surpresos. Eu imagino que ninguém teve a coragem de perguntar como, porque ninguém imaginaria a possibilidade de Jesus ter chegado ali de outra forma, senão ou de barco ou caminhando por terra. Mas esse não foi o caminho que Jesus usou. E eu gosto dessa perspectiva do Senhor nos surpreender. É bom saber que o nosso Deus não está limitado às nossas circunstâncias, que Ele pode fazer o seu próprio caminho. É bom saber que Deus pode nos surpreender não só em relação ao quando, mas em relação ao como, a forma como Ele executará a sua vontade e o seu propósito. Jesus não respondeu a pergunta que a multidão fez, até porque talvez não faria nenhuma diferença se Ele tivesse dito que tinha caminhado sobre as águas. O resultado talvez teria sido o mesmo da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não entenderam o verdadeiro e profundo sentido da multiplicação dos peixes e dos pães. Diferente disso, Jesus passa então a confrontar as motivações da multidão. Nós podemos tirar algumas lições aqui. E a primeira delas é que Jesus sabe a verdade a respeito das nossas motivações. Ele, na verdade, sabe coisas que nem nós mesmos sabemos. O nosso coração é muito enganoso. Às vezes pensamos que fazemos as coisas por um motivo, por um propósito, e estamos enganados. Voltando ao texto, diz que quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade, e Jesus conhece a verdade. Ele não sabe só o que fazemos, mas Ele sabe também o porquê fazemos. Ele disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão que no dia anterior tinha participado daquele milagre, tinha comido os pães, foram de novo à procura de Jesus. E por quê? Jesus esclarece. Porque tinham ficado satisfeitos. Eles foram ao encontro de Jesus porque não apenas tinham presenciado algo sobrenatural, mas porque aquele milagre veio ao encontro de uma necessidade deles. A multidão foi ao encontro de Jesus, talvez porque desejasse ainda mesmo forçá-lo a se tornar um rei. Mas o mais provável é que a motivação deles, o que os levou ao encontro de Jesus, fosse a facilidade da provisão de pão. Tinham comido pão no dia anterior e queriam comer pão de novo. A multidão não tinha conseguido discernir o verdadeiro sentido daquele milagre. Jesus falou: vocês me procuraram não por causa dos sinais miraculosos, ou por causa do sinal milagroso. Aquele milagre, ele era um sinal, não era apenas um milagre, era um sinal. Sinal de quê? Da autoridade messiânica de Jesus. Era um sinal de que o reino de Deus estava se manifestando entre os homens, porque o reino de Deus é o reino de abundância,
é o reino onde as enfermidades não têm mais domínio sobre os homens, os espíritos malignos não têm mais domínio sobre as pessoas. O reino de Deus é de paz, justiça. O reino de Deus havia chegado. Jesus Cristo estava inaugurando o reino. E ao multiplicar os pães e peixes, ele estava dizendo: no meu reino é assim, no meu reino há abundância. Mas eles não consideraram o rei, não consideraram o reino, eles só consideraram o pão. Não tinham discernido o propósito de Deus. Tinham apenas focado na necessidade que tinha sido atendida. E Jesus aqui afirma que não percebeu neles nenhum sinal de fome espiritual. Eles tinham muita fome do pão, mas nenhum desejo, nenhuma vontade de experimentar ou discernir essas questões espirituais. Isso é algo triste. Essa é uma condição que muitos que seguem a Jesus talvez podem se encontrar nela. A procura do Cristo, não por quem Ele é, mas apenas pelo que Ele pode realizar ou pelo que pode fazer. Até mesmo, irmãos, os milagres, até mesmo as questões mais miraculosas, elas podem perder o sentido quando as pessoas vivem focadas apenas nas coisas deste mundo. E nós não estamos aqui negando nenhuma das necessidades que nós temos. A teoria humanista das necessidades humanas diz que todo ser humano é movido por uma necessidade. E quando nós satisfazemos uma necessidade, ela deixa imediatamente de nos motivar. E agora, uma outra necessidade a substitui e nós passamos então a ser novamente movidos por ela, motivados por ela. Na lista de necessidades humanas, as mais elementares são as necessidades fisiológicas. A gente tem necessidade de alimento, de bebida, de oxigênio. Subindo um pouco o nível, nós teríamos aí as necessidades ligadas à segurança, à proteção, as necessidades sociais, necessidade de estima, e lá no topo estaria a necessidade de realização. A compreensão é que a maior parte dos seres humanos não conseguem alcançar essas necessidades nesse nível mais elevado, porque estão ocupadas apenas com as necessidades básicas de pão, de alimento, de satisfazer as necessidades fisiológicas. Parece que é o que estava acontecendo aqui. A multidão estava de novo à procura de Jesus por causa da necessidade de satisfazer o estômago. Era isso que eles queriam. Queriam pão. Tinham comido o pão no dia anterior e de novo eles vão ao encontro de Jesus para serem alimentados. Jesus não nega nenhuma das nossas necessidades, sim. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele diz, inclusive, que o nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades. Ter necessidades físicas não é um demérito, faz parte daquilo que somos. Deus nos criou para isso. Ter prazer em comer não tem nada de errado. E eu aproveito para fazer a propaganda da cantina, que o cardápio hoje é galinhada, canjica e caldo verde. Não tem nada de errado em sentir prazer em comer e de fato, experimentar dessa alegria do paladar. Isso é bênção, mas a nossa vida não se resume a isso. E quando nós falamos aqui das necessidades básicas, vamos incluir outras necessidades que às vezes nós também colocamos como se fosse o fundamento, a razão da nossa existência. Algumas pessoas também colocam a necessidade de aceitação, de aprovação, até mesmo os relacionamentos, como se fosse o combustível, a justificativa da sua existência. E nós não vivemos para isso, ou somente para isso. Tudo isso faz parte de quem somos, faz parte da existência humana, mas nós precisamos encontrar um sentido e um motivo maior. Nós não podemos, inclusive, nos aproximar de Cristo apenas para resolver as pequenas coisas. Jesus sabe do seu coração, melhor do que você mesmo. Ele conhece as suas motivações, Ele sabe o que te move, Ele sabe qual é o seu combustível. Ele sabe o que te faz levantar da cama todas as manhãs. Ele sabe o que te faz dedicar tanto tempo ao que você dedica, que seja ao trabalho, à faculdade, à família. Ele conhece
O seu coração conhece as suas motivações. Jesus sabe a verdade a respeito das nossas motivações. E Jesus, ele deseja nos dar uma motivação verdadeira para a vida. Quando eu disse que Jesus sabe, ele conhece a verdade das nossas motivações, nem sempre as nossas motivações são boas. Mas eu quero afirmar que Jesus quer nos dar uma motivação verdadeira. E quando eu digo verdadeira, uma motivação que seja justa, uma motivação que de fato seja coerente com a vontade dEle, com os propósitos do reino dEle. Deus quer que nós tenhamos uma motivação que o agrade, que glorifique o seu nome. E qual seria essa motivação? Qual seria o propósito para a nossa existência? Jesus disse, olha, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Viver, trabalhar apenas por causa dessas questões que são transitórias não é a melhor forma de viver. Jesus, ao olhar para a multidão, ele percebeu que a motivação, que o que os levou ali àquele encontro, era mais uma vez satisfazer as necessidades. Jesus chama aqui de uma comida que perece, por causa de uma necessidade que é passageira, que é transitória. Os galileus estavam acostumados ao trabalho pesado, ao trabalho árduo. E, no geral, eles trabalhavam muito para ganhar pouco. Era gente que trabalhava para os grandes senhores, para aqueles que tinham muitas terras, e muito do que eles conseguiam conquistar, ou o que eles recebiam do trabalho que eles exerciam, era o suficiente apenas para manter a sua vida, o seu próprio corpo. Era o mínimo. Talvez exatamente nessa expectativa de ter uma garantia ou de receber aquilo que eles consideravam tão essencial, eles foram ao encontro de Jesus. Jesus reconhece essa necessidade, mas ele fala, vocês não deveriam trabalhar apenas por isso. E a ideia aqui de trabalho, irmãos, não é apenas o trabalho literal, não é apenas a nossa profissão ou ofício, mas é tudo aquilo que nós nos dedicamos. Jesus está dizendo que nós não deveríamos dedicar a nossa vida, o nosso esforço, apenas daquilo que é transitório, aquilo que estraga. Ele sabe de todas as necessidades que nós temos, mas o convite é para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O convite do Evangelho para nós é repensarmos os nossos valores e repensarmos em que estamos investindo a nossa vida, quais tesouros estamos buscando para nós, porque onde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. E tem tesouro que é perecível, como os tesouros antigos, compostos pelas moedas que elas eram corroídas, também pelas roupas que eram comidas pelas traças. Tudo isso é perecível, tudo isso passa. Mas Jesus nos chama a dedicar, a gastar a nossa vida, a trabalharmos, a nos empenharmos, a nos esforçarmos por algo que seja duradouro. É isso que traz sentido à nossa existência. O sentido para a nossa existência se dará quando nós tivermos a motivação de vivermos a vontade de Deus para nós. Quando nos encontrarmos com essas verdadeiras intenções de Deus para a nossa vida. O convite é para trabalhar arduamente, mas pelos motivos certos, pelas razões certas, pelo propósito certo. Gastarmos a nossa vida em função daquilo que realmente vale a pena. Jesus disse, vocês devem trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. E aqui não tem um sentido de um legalismo religioso, onde nós vamos trabalhar pela nossa salvação, pela vida eterna. Não, nada disso. Até cantamos aqui, até mesmo refletimos durante a ministração da ceia, que o que nós experimentamos de Deus tem a ver com a graça dele, é favor dele. Nós não trabalhamos para sermos merecedores do perdão de Deus ou da salvação. Isso é favor de Deus. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é mérito nosso, mas é dom de Deus. E não vem de obras, não vem do nosso trabalho, para que a gente não se glorie.
Mas uma vez que nós somos alcançados por essa graça, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver, nós precisamos nos dedicar aos propósitos de Deus. Uma vez que nós somos alcançados por Deus gratuitamente, nós agora vivemos em função da sua vontade, não em função da nossa própria vontade. O convite de Jesus é para que os seus ouvintes pudessem então repensar os rumos e agora encontrar sentidos mais elevados para a existência. Alguns vivem apenas tentando satisfazer aquilo que o corpo pede ou algum prazer, quando na verdade o Senhor, ao se encontrar conosco, quer nos satisfazer profundamente, quer preencher o nosso coração, quer trazer alimento para a nossa alma. Jesus quer mudar de fato quem somos, a nossa realidade e nos levar a um estilo de vida mais relevante e coerente com a sua vontade. Nós não podemos nos render ao estilo de vida hedonista que coloca o prazer como sendo a razão de tudo. Nos dias em que vivemos, as pessoas só querem fazer o que dá a elas prazer, o que confere prazer pessoal, o que as ajuda a realizar o próprio desejo. O prazer é o único critério para a vida. Se eu estou tendo prazer, eu faço. Se não tenho prazer, eu não faço. E se não está me dando prazer, eu descarto. Eu me relaciono com quem traz benefício para mim. A ideia, o pressuposto dessa perspectiva hedonista é que a vida ela é finita. Deus não existe nessa perspectiva. E também não existe vida após a morte, portanto, o que nos resta é experimentar essa vida. O sentido, então, para a vida é o prazer, é o sabor. Se a vida não tem sentido, o que nos resta, então, é pelo menos sentir prazer nessa vida, que ela tenha pelo menos sabor. Mas essa não é a verdade. Essa não é a verdade, porque Cristo diz aqui que existe um estilo de viver que aponta apenas para as coisas que são desse tempo. É um tipo de vida passageira, transitória, mas ele diz, vocês devem trabalhar por uma vida eterna. Vocês devem trabalhar por uma comida que permanece para a vida eterna. A boa notícia é que a vida não acaba aqui. Vocês entenderam? É por isso que justifica as alegrias e os sofrimentos que nós temos aqui, porque este não é o final da nossa trajetória, da nossa jornada. Existe um propósito, um plano eterno de Deus preparado para cada um de nós. Nós enfrentamos o que enfrentamos, vivemos o que vivemos, que sejam as alegrias ou as tristezas dessa vida com uma convicção: a vida não acaba aqui. E nós estamos voltados, comprometidos para esse propósito maior, esse propósito mais elevado de Deus para as nossas vidas. Essa ideia de se satisfazer em Deus é algo que não faz muito sentido para as pessoas, principalmente quando estão sustentadas por esses prazeres. Quando Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana junto ao poço, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quando eles voltaram, eles disseram para que Jesus comesse. E ele se recusou a comer. Perguntaram então, ficaram se perguntando, será que alguém trouxe comida para Jesus enquanto nós fomos à cidade? E ele responde, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Entendem? Não é que Jesus estivesse negando as suas necessidades físicas. Muito pelo contrário, Jesus, ele comia, ele bebia. Ele tinha ali chegado ao poço pedindo água porque ele estava com sede. Ele se assentou porque estava cansado. Humano como nós, tendo as mesmas necessidades que nós temos. Mas Jesus não se colocou refém dessas necessidades. Ele não era movido apenas por essas necessidades. Ele falou, tem algo que me move. Eu tenho um combustível, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. O meu combustível, a minha comida, o que me completa, o que traz sentido para a minha existência é fazer a vontade daquele que me enviou.
E isso vai na contramão desse pensamento dos nossos dias, que é o pensamento onde as pessoas fazem aquilo que satisfaz pessoalmente a sua vontade, o seu desejo. Mas nós não existimos para nós mesmos, nós não existimos para satisfazermos as nossas vontades, nós existimos para glorificar o nome de Deus. O que traz sentido à nossa existência é cumprir a obra, o propósito de Deus para as nossas vidas. Existe uma missão de Deus para você. Existe um propósito para a sua existência. E isso vai para além de comer, beber e dormir. Existe uma intenção específica de Deus para cada um de nós. E nós podemos encontrar satisfação, contentamento, quando nós alcançamos esse propósito. Salomão, ele se perguntou qual o sentido da vida, e ele perguntou o que o homem ganha com todo o seu trabalho, com que tanto se afadiga debaixo do sol. Salomão estava dizendo, o ser humano vive correndo atrás de tantas coisas, nós realizamos tantos projetos, nós nos dedicamos a tantas obras, mas no final, qual o sentido de tudo isso? Porque a análise que Salomão fez da sua experiência de vida é que tudo era fútil, vazio, como correr atrás do vento. É o que muitos de nós experimentamos quando acreditamos piamente que ao realizar um sonho, e os sonhos são importantes, eles nos movem, mas quando nós colocamos a nossa vida em função de um único sonho, quando nós inclusive adoramos, idolatramos até mesmo os nossos projetos pessoais, quando nós os alcançamos, a conclusão que nós chegamos é que aquilo não era tão importante assim, aquilo não era tão suficiente assim para trazer sentido, e aí começamos novamente a corrida atrás de um outro sonho, de um outro projeto, de algo que possa preencher a nossa vida e trazer sentido à nossa existência. Mas quando nós entendemos que Deus existe, e que Ele tem um propósito para nós, a nossa vida começa a fazer mais sentido. A sua vida não vai ter mais sentido quando você tiver mais dinheiro no banco, quando você tiver conhecido mais países, quando você tiver se relacionado com mais pessoas, quando você tiver experimentado comidas mais sofisticadas. A sua vida vai fazer sentido quando você entender quem você é em Deus e qual o propósito de Deus para a sua vida. Fora disso, corremos o risco de apenas correr atrás do vento. Correr atrás daquilo que é fútil. Correr atrás daquilo que é vazio. Nós precisamos trabalhar. A nossa existência nos chama para esforço, para empenho. Nós não fomos chamados para ficar ociosos, parados, mas nós precisamos trabalhar com sentido. Nós precisamos trabalhar com propósito. Nós precisamos repensar a nossa motivação. E a motivação para nós que estamos em Cristo é saber que a vida não acaba aqui. Salomão, ao final do seu livro, ele chega então à conclusão. Para uma vida que está sem sentido, uma vida fútil, uma vida vazia, para uma vida que representa uma corrida atrás do vento, a solução que Salomão apresenta é lembrar-se de Deus, lembrar-se do Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Nós precisamos lembrar que Deus existe. E se Deus existe, e se Deus criou todas as coisas, Ele as criou com um propósito, nos criou com um propósito, e este propósito não acaba aqui. Existe uma vida eterna esperando por nós. Jesus Cristo falou isso à igreja de Pérgamo, para uma igreja que estava sendo assediada, numa cidade cheia de desafios, de imoralidade, de idolatria, pessoas se dedicando aos ídolos, comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Jesus faz uma promessa a essa igreja: aquele que for fiel até o fim comerá do maná escondido. É uma linguagem simbólica, mas está dizendo que aquele que for fiel até o fim experimentará da promessa de uma vida eterna e dos benefícios dessa vida que não se encerra aqui. Tenha prazer, coma bem, se vista bem, realize bons projetos, mas não faça disso o único sentido da sua vida. Não faça disso seu Senhor. Não trabalhe apenas pela comida que perece. Não trabalhe apenas pelo que é transitório. Trabalhe por aquilo que nos leva a um sentido eterno. Existe uma vida eterna preparada para nós. E nós somos chamados para ela. Jesus conhece a verdade a respeito das nossas motivações. Jesus pode nos conferir uma motivação que seja verdadeira, justa, segura.
E ainda melhor que isso, Jesus pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E é possível que os judeus estivessem aqui se referindo a todas as imposições que a lei, que o judaísmo trazia para uma vida religiosa. Mas qual a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Não ver Cristo apenas como um curandeiro, como um milagreiro, como alguém que pode realizar alguma coisa em favor da nossa vida, mas reconhecê-lo como Senhor soberano, como Filho de Deus, como Ele próprio diz, como o pão vivo que desceu do céu. Jesus não é menos do que isso. Não é apenas mais um profeta, não é apenas um líder especial, não é apenas um influenciador. Jesus é o Filho de Deus. O Filho que Deus enviou a este mundo. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Jesus já tinha dado na noite anterior um sinal espetacular. Mas para aqueles que estão com o coração endurecido, parece que nenhum sinal é suficiente. Pessoas que vivem um tipo de espiritualidade superficial, uma fé que às vezes não é verdadeira, que precisa dos sinais para ser sustentados. Os sinais são importantes, eles podem até testificar da autoridade de Jesus, mas nós precisamos crer pela palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo para cumprir o propósito do Pai, e nós vamos nos render a essa vontade. Que faremos? Ou o que fará Jesus para que possamos crer em Ti? Jesus declarou: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, porque eles disseram: nos dá um sinal, porque os nossos antepassados tiveram um sinal dado por Moisés, que testificou a autoridade de Moisés. Eles receberam um pão vivo que desceu dos céus. Estavam falando do maná. Jesus fala: não, vocês entenderam errado. Quem deu o pão, na verdade, foi Deus. Ele enviou o alimento durante os 40 anos de peregrinação, durante o tempo de peregrinação no deserto. Foi Deus quem enviou o alimento para o seu povo. Não foi Moisés quem deu esse alimento. E ainda assim, aquele maná não representava o pão vivo. Jesus, sim, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele lhes deu pão para comer dos céus. O meu Pai é quem lhes dá esse verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O alimento pode nos dar prazer, mas Jesus é o pão que traz vida. Jesus é o pão que sacia, Jesus é o pão que traz sentido, Jesus é o alimento que de fato nos organiza a vida, que nos faz viver o propósito de Deus. Sem Cristo nós estamos perdidos, correndo atrás do vento, tentando realizar tantas coisas, mas Jesus coloca as coisas no seu devido lugar. Jesus traz sentido à nossa vida, Jesus preenche o nosso coração, Ele sacia a nossa alma. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quando a gente acha que a multidão está entendendo o discurso de Jesus e o desafio para um relacionamento com Ele, eles apresentam aqui uma compreensão totalmente equivocada. O pedido deles: Senhor, dá-nos sempre desse pão, se assemelha ao pedido da mulher samaritana. Quando Jesus falou da água viva, ela falou: Jesus, onde eu encontro dessa água? Me dá dessa água para que eu não tenha que voltar novamente ao poço. O que eles estavam querendo era fugir do trabalho pesado, fugir do trabalho árduo. Senhor, dá-nos desse pão. Jesus não quer que você pare de trabalhar. É para trabalhar arduamente, mas Ele quer trazer sentido ao que você está fazendo. E o sentido é se encontrar com Ele, é viver uma vida dentro do propósito dEle, é viver uma vida para Deus, que nos chamou para uma missão, é reconhecer quem Deus é e entender as intenções dEle para a nossa vida. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem é Jesus? O pão da vida. E essa declaração de Jesus é apenas uma das muitas que são registradas aqui no Evangelho de João.
Jesus falou que ele era o Messias. Ele falou: eu sou o Messias. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que nós encontramos sentido? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, é aquele que veio para restaurar o propósito de Deus em nós. E ao nos encontrarmos com esse eu sou, nós encontramos sentido para quem nós somos. Ao nos encontrarmos com aquele que é, nós entendemos o propósito de quem nós somos. Nós podemos acreditar nessa verdade. Jesus falou: quem experimenta de mim não voltará a ter fome e não voltará a ter sede. Porque não é qualquer um, é o eu sou, é o Filho de Deus. É aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tem poder sobre a nossa existência. Diante desse pluralismo religioso dos nossos dias, nós precisamos ter uma postura respeitosa com as outras religiões. Nós precisamos dialogar com as outras religiões, mas nós não podemos jamais negociar essa verdade que é única. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é o único meio para a salvação. Jesus é o único em quem nós encontramos vida. Depois dessa verdade apresentada por Jesus, os discípulos começaram a desistir, porque disseram: esse discurso é muito duro. Jesus os já havia convidado para comer da sua carne e beber do seu sangue. Eles disseram: isso, quem pode ouvir esse discurso? Quem pode viver essa realidade? É um discurso muito duro. Jesus então perguntou: alguém gostaria de me abandonar? Além desses que já foram embora, Jesus perguntou para os 12: vocês também gostariam de desistir, de me abandonar? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro não disse nem para onde iremos, ele disse: para quem iremos? Não existe outro Deus, não existe outro Salvador. Você pode até não estar satisfeito com essa igreja local e procurar outra, isso não é problema, mas não existe outro Deus, não existe outra possibilidade. Para quem iremos? Você pode ir em um outro lugar, onde você vai ouvir um discurso religioso diferente, mas só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem de fato sentido para quem nós somos. É possível comer do pão que Ele multiplicou, sem termos comunhão com Ele. É possível experimentar os milagres de Jesus sem conhecê-lo de verdade. É possível participar da ceia sem discernir o corpo e o sangue de Jesus. Mas o convite do Mestre para nós é que a nossa caminhada em direção a Ele seja para experimentarmos de quem Ele é e vivermos a vida que Ele tem para nós. Ele nos convida para comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso significa uma aliança com Cristo. Jesus não quer apenas que você seja um beneficiário dos seus milagres. Ele quer que você seja um filho restaurado pelo sangue dele. Jesus não quer apenas que você experimente dos favores que Ele derrama sobre todas as pessoas. Ele quer que você experimente da graça que Ele tem para cada um de nós, que nos garante uma vida eterna e uma vida presente, com muito sentido e dentro do propósito de Deus. Não apenas trabalhar, não apenas suar, mas fazer isso dentro de um propósito. E eu te desafio nessa noite a repensar as suas motivações e as suas prioridades. A trabalhar, a se dedicar, a gastar tempo, a almejar o alimento eterno, a ter fome das coisas de Deus, a não ser uma pessoa ambiciosa apenas no sucesso dessa vida, mas desejar mais relacionamento, ou relacionamento mais profundo, mais conhecimento de Deus. Viver uma vida de devoção regular, viver uma vida de serviço aos outros. Trabalhe, lute, invista naquilo que vale a pena. Eu queria que nós encerrássemos cantando. Podemos aqui? Quando eu te conheci, Jesus, a vida tomou outro sentido. Jesus quer que você o conheça, não só como aquele Jesus que operou algum tipo de milagre no momento difícil que você estava vivendo, mas Ele quer que você o conheça como o Senhor da sua vida.
Você precisa reconhecer as intenções, os propósitos de Deus para uma vida relevante. Não correr atrás do vento, não viver por viver, mas viver com propósito. Eu queria orar com você nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajude, nos dê fome, mas fome espiritual. Que o Senhor de fato nos desperte, que o Senhor mova o nosso coração em direção a Ele, por reconhecermos que a nossa vida não terá sentido sem Ele. Ele é o eu sou, Ele é o pão vivo, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o caminho para a salvação, Ele é a porta pela qual nós devemos passar, Ele é a resposta que nós precisamos, Ele é perdão para os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele é o que pode trazer sentido para a nossa vida. Eu não sei qual o tamanho da sua fome ou do buraco que tem dentro de você. Cristo é suficiente para preencher. Isso não quer dizer que você não deverá experimentar tantas outras coisas que estão reservadas para nós nessa vida. Mas experimentar todas as outras coisas sem Cristo não preencherá o seu coração, não trará sentido para a sua vida. Cristo sim. Oremos neste momento. Senhor, dá-nos fome. Nós pedimos nessa noite que nos ajude a viver uma vida com mais sentido e propósito. Jesus, nós não queremos te buscar apenas por causa das nossas necessidades passageiras, porque, como Paulo disse, se nós esperamos em Ti apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está no fato de que o Senhor nos alcançou, nos perdoou, e o Senhor estabeleceu para nós um plano de uma vida eterna, e nós queremos viver à altura disso. Nessa noite nós pedimos, gere em nós expectativa, esperança, desejo de conhecermos mais o Senhor. Não queremos ser movidos pela nossa própria vontade, não queremos viver, Senhor, em função do nosso próprio prazer. Nós queremos estar preparados, inclusive, para os dias de frustração, para os dias de perda, para os dias de dificuldade. Mas quando nós nos encontramos contigo, quando nós estamos em Ti de verdade, nenhuma dessas faltas, nenhuma dessas necessidades ou frustrações pode nos trazer dano, porque estamos preenchidos pela verdade do Senhor, estamos saciados por Ti. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Quem experimenta do Senhor não volta a ter fome, não volta a ter sede. Nós queremos experimentar, queremos ser saciados, preenchidos. Traz sentido à nossa vida, Senhor, e nos faz viver o Teu propósito. Queremos olhar para a Tua cruz, aquela cruz vazia, a cruz que aponta para a ressurreição de Jesus, e que aponta também para a nossa ressurreição, que aponta para a vida eterna que nós temos. Nós queremos que isso seja o sentido, que isso nos mova, que isso nos faça levantar cada manhã, que isso nos leve, Senhor, a enfrentar cada um dos desafios, porque o Senhor é o que nos move. O Senhor, a Tua vontade é o nosso combustível, é o nosso desejo, Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Quando eu te conheci, meu caminho brilha. Agora minha vida não é mais. Jesus te chama para viver uma vida diferente. Eu acredito no poder do Teu sangue, Uma vida não de mesmices, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. sim, Jesus é o que nós queremos. E aquela velha cruz está vazia agora. O Senhor é a nossa motivação. A ressurreição de Cristo,
essa nova vida que temos no Senhor é uma vida cheia de desafios, mas é uma vida plena, Senhor. E nós queremos viver nessa plenitude, Deus. Senhor, essa nova vida que nós temos é uma vida que nós queremos vivê-la para o Senhor, não para nós, não para as nossas ambições egoístas, não para as mesmices que antes nós vivíamos, não para aquilo que nós antes depositávamos a nossa esperança e achávamos que era suficiente para nos trazer sentido. Não, Senhor, nós queremos viver para Ti, para o Teu reino, para abençoar pessoas, para servir pessoas, para glorificar o Teu nome. Nós queremos viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos a viver com propósito, dá-nos novos motivos. Senhor, aqueles que estavam sem motivo para viver, sem razão, sem esperança, sem ânimo, que sejam animados nessa noite, que sejam renovados nessa noite, que cada coração possa ser cheio de sentido, de vontade. Nós queremos viver em Ti, queremos nos encontrar com o Senhor, queremos nos alimentar da Tua vontade, queremos ser saciados por Ti. Anima-nos, Senhor, sustenta o nosso coração. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana guiada por Ele, motivada pelas intenções dEle para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.